aqui. Começou agora. Então, boa tarde a todos, novamente. Muito obrigado por comparecer aqui a mais um encontro do Episteme, agora uma modalidade diferente, né? A gente vinha nessa caminhada de ter alguns aulões, digamos assim, sobre temas específicos, e agora a gente vai testar esse modelo novo de Clube do Livro, né? Que no caso seria um projeto ali do Episteme, em parceria com a BBBE, né? Especificamente a Seção Roraimense, da qual eu sou representante, inclusive, então acho que é uma maneira que a gente tem de incentivar ali, né, os dois grupos, os quais eu estou, de certa forma, na frente, entre aspas, né, principalmente da BPBE, e, bom, espero que seja proveitoso para todos nós esse tipo de atividade, tudo bem? Então, a gente selecionou para iniciar ali essa nova modalidade de atividade, esse livro, Cartas a um Jovem Psicólogo, do Jean Leonard. Não sei se todos aqui leram, ou todos leram por completo, provavelmente não, né? Cauã e Bruno já disseram que não. Então, assim, é normal, vocês não vão, não sei, se saírem prejudicados, ou não vão conseguir aproveitar o encontro, nada do tipo. Acho que vai ser um encontro produtivo, sim. É recomendado que as pessoas leiam antes de participar, porque me parece que tem um embasamento maior, né, sobre as discussões, mas, assim, não tem o menor problema não ter lido, tá? Então, a proposta desse novo formato de Clube do Livro, exatamente, não é que tenha uma pessoa como protagonista da fala, como é geralmente nos aulões, mas sim que seja aberta à discussão para todo mundo, tá? Então, assim, eu montei uma breve apresentaçãozinha, alguns slides, no caso, só para representar que, olha, nesse momento a gente está discutindo sobre isso, naquele momento sobre aquilo, e assim por diante, mas isso não quer dizer que a fala é minha ou algo do tipo, tá? Bom, alguém tem alguma dúvida? Podemos iniciar? Só complementando até o que tu falou sobre não impactar muito para quem não leu, porque esse material, esse livro específico, ele basicamente vai gerar discussão, independente se você leu ou não, porque imagino que são coisas que todo mundo tem que estar familiarizado de alguma forma, né? Eu acabei de ler, assim, eu terminei de ler e sentei aqui no notebook para participar. E, assim, lendo, eu tive justamente essa impressão de que, pô, ainda bem que eu li, né? Vai ser bom poder falar de algumas coisas que apareceram ali, mas, basicamente, se eu não tivesse lido, também daria para ter, assim, quase a mesma discussão, né? Então, eu acho que é algo específico desse material. E, bom, já deixando claro também, não se sinta... É claro que tem toda essa questão de ter um pouco de ansiedade, eu vou participar, eu vou falar, será que eu vou falar uma besteira ou algo do tipo, mas evitem esse tipo de percepção, tá? É um espaço justamente para a gente discutir. Talvez eu fale besteira, o Caio fale besteira, o Cauã, você também, mas isso faz parte de uma construção, de um conhecimento, de um diálogo ali, né? E, bom, a gente está aqui justamente para isso, tá? Então, não se sinta incomodado, do tipo, cara, talvez eu não tenha uma bagagem teórica, uma bagagem conceitual tão robusta para poder participar. Não, nada a ver, tá? Então, enfim. De antemão, antes de começar, eu quero falar que livro, né, gente? Leonardo, sempre o conteúdo dele é excelente, e eu posso dizer que eu também acabei de ler o livro, porque eu estou participando de vários grupos, então eu tive tempo agora, nesse sábado, e eu posso dizer que esse livro, ele é um livro de cabeceira, assim. Sim. Perfeito. Eu gosto muito, Reimari, que ele é uma linguagem muito simples, né? Me parece que ele tem bastante conteúdo em si, sim, mas também é muito fácil de ler, né? De alguma forma. Parece que é meio que um diálogo com a gente, né? Exatamente, eu estou muito grata porque eu estou ainda no 4º período, né? E eu acredito que ele deveria ser um livro bem assim para o início que eu estou tendo agora. Com certeza. Eu acho que quando a gente chegar na 8ª carta, a gente vai discutir um pouco justamente sobre isso, né? Sim, da resistência, né? Da resistência, o porquê não é, ou porquê não seria, ou porquê não vai ser. Então, vamos lá. Eu fiz, como eu disse, Vocês estão vendo os slides aí, né? Só para confirmar? Uhum. Eu fiz aqui uma breve apresentação, slides, enfim, só para que a gente possa estruturar as nossas discussões de uma maneira mais organizada, né? Para que a gente comece a falar, sei lá, sobre a primeira carta, aí apresenta conteúdo sobre a 8ª, sobre a 7ª, enfim, para que a gente possa ter um pouco mais de seccionalidade nas discussões, tá? Então,
Você falou alguma coisa, Raimari? Acho que você estava mutado. Não, eu estou falando que os slides estão condizentes com a... Eu marquei justamente essa parte. Ah, foi? Que ótimo. Eu tentei, vamos lá. Como é que está a estrutura desses slides, então? Todos estão seguindo esse mesmo padrão, tá? Só deixando claro. Que é o seguinte, eu coloquei aqui no início o número da carta e o título dela, tá? Aqui, um destaque, né? Um grife que eu achei de algum momento, de algum trecho relevante da carta, e uma pergunta norteadora, disparadora, enfim, para que a gente possa tentar iniciar alguma discussão sobre o assunto, tá? Então, vamos lá. Quanto à primeira carta, ela é intitulada O Amor de Alguém, caso alguém não tenha lido, e a parte que eu selecionei, que eu achei relevante, como uma forma de síntese ou de representação dessa primeira carta, foi o seguinte. Eu vou ler brevemente, tá? O Jean fala o seguinte. Se você quer mesmo seguir por esse caminho, comece reconhecendo que cada paciente que se senta diante de você, com todo o sofrimento que carrega, é o amor da vida de alguém. É o filho de uma mãe, pai de uma criança, avó de uma família, é o melhor amigo de alguém. Mas, mais do que isso, é alguém cuja vida tem valor em si, mesmo quando se sente invisível ou acredita que não faz diferença. Então, meu conselho nesta primeira carta é que você reconheça profundamente a preciosidade de cada ser humano. E aí, com base, como eu disse, eu selecionei esse trecho como uma forma que eu acredito que sintetiza o que foi discutido ao longo da primeira carta. E aí, uma pergunta que eu acabei elaborando ali, como forma de, enfim, que a gente pode discutir um pouco mais sobre o que foi escrito aqui, foi o seguinte: como é que vocês acham que o reconhecimento do valor único de cada paciente, seja pelo fato dele ser o amor da vida de alguém, ou porque a vida dele tem valor em si mesmo, pode mudar ou pode afetar a nossa postura clínica de alguma maneira? Vocês têm alguma ideia? Eu achei muito interessante o Jean iniciar esse livro com essa carta especificamente, abordando esse tema, né? Aham. Porque quando a gente fala da psicologia em geral, assim, a gente já tende a normalmente ter aquele medo e aquele aviso entre os profissionais de que a gente tem que ter o cuidado para não transformar o paciente em algo que não seja um ser humano ali, que a gente esteja, para além de tudo, tratando ele como ser humano. Né? Mas Sim. ainda mais quando a gente está falando da PBE, né, e tudo mais, isso se torna ainda mais sensível, né? É alvo de muitos espantalhos relacionados a isso. Então, ele iniciar o livro trazendo ali assim, um momento bem extenso em que ele basicamente só apresenta diversos quadros clínicos diferentes, de forma Aham. resumida, Sim. e no final traz essa ideia de lembrar que esse paciente é o amor de alguém, é o filho de alguém e tudo mais, quebra com isso que a gente tem na psicologia em geral, mas quebra especialmente com isso que a gente tem sobre a PBE, sabe? De que o paciente seria um diagnóstico, um rótulo, enfim, algo a ser Isso. intervido e que a gente fornece uma intervenção em cima disso para produzir determinado resultado. No Isso. fundo, acaba sendo uma espécie disso, mas claro que a gente não pode perder ali acho que esse senso de reconhecimento, né, que o indivíduo é o amor da vida de alguém, é alguém com valor em si próprio, né? Isso, e eu senti que o objetivo de ele trazer isso nesse momento é justamente criar um terreno para que depois ele consiga falar sobre ética. Aham. E isso é basicamente o que vai justificar a gente ter essa... vai justificar a importância de que a gente haja eticamente. Né? A importância disso é justamente o cuidado com o outro ser humano, que aí, de fato, entra numa parte mais filosófica da coisa, sabe? Então, Uhum. é interessante observar que, para todas as áreas da psicologia, a base de tudo, né, mesmo para a PBE, é o cuidado com o outro ser humano. Sabe? Eu identifiquei que a gente tem que, né, eu sei que eu tenho pouco tempo, né, estudando psicologia, mas eu creio que ele já trouxe um pensamento que eu estou lendo outro livro, que começou justamente assim, um capítulo falando sobre o quanto a gente procura a ter um posicionamento sindrômico e esquece da parte humana, né? E, de fato, essa parte, esse trecho, diz muito o quanto a gente precisa olhar para
o outro paciente de uma forma identificando que ele é humano e que ele tem uma vida, né, fora ali do consultório, e a gente precisa esquecer essa parte de eu preciso identificar a sintomatologia, enfim. Não que isso não seja importante, como ele vai falar nas próximas cartas, né? O paciente não vira um diagnóstico, né? Ele Isso. pode vir a ter um diagnóstico, enfim, mas isso não representa ele como totalidade, eu acho, né? Exato. Eu acho... Tem até... Isso é muito comum. Né? Você ia falar uma coisa, cara? Não, só... Pode, finaliza aí. Tá, falar aqui. É que é muito comum, principalmente em instituições de saúde, tipo hospital, entre outras questões, a gente falar, o caso de pneumonia, então é o TDAH, enfim, não fala nem o nome do paciente, como se isso fosse algo que representasse ele de alguma forma. E me parece que isso é uma tendência que até mesmo psicólogos clínicos podem vir a ter, né? Claro, não chamar o paciente do diagnóstico, mas tipo, olha, nossa, hoje eu tenho 3 casos de TDAH e um de depressão ou ansiedade. E não reconhecer que é um indivíduo que ele pode vir a apresentar sintomas, sinais sim desses transtornos, mas que, sei lá, ele é muito mais do que somente isso, né? Eu acho que isso, enfim, acho que é uma questão que essa carta acaba destacando de alguma forma também. Eu achei um texto muito bem escrito nessa primeira carta, porque ela não traz muito conteúdo, né? Ela não tem muita informação, assim. Até por isso, talvez a gente passe por ela um pouquinho mais rápida, de uma forma um pouquinho mais rápida que as outras, mas ela traz um peso quase que poético da coisa, sabe? Porque a consequência dela é um sentimento de dever, sabe? Um sentimento ali moral, ético, de entender que o peso de uma prática clínica em saúde, sim, sim. Assim, que vai para além da psicologia, né? Então, diferente das outras em que ele vai argumentar alguma coisa ou algo assim, essa é quase que um baque, assim, um lembrete que muitas vezes a gente esquece, que vai servir de base, eu acredito, para além da oitava carta que a gente vai falar hoje. O próprio Jean, assim, falando sobre... Não querendo tomar a palavra, tá, gente? Quem quiser comentar, fica à vontade. Mas só porque o Caio falou um negócio, eu me lembrei de um comentário do próprio Jean, ou foi do Wesley, não lembro. Mas teve um post que acho que era do Jean mesmo, anteriormente, que ele postou no Instagram, que era uma provocação, né, pra gente, estudantes e psicólogos, que era o seguinte: você confiaria num cirurgião cardiovascular ou neurocirurgião que se dedica aos estudos da mesma maneira como você se dedica aos estudos em psicologia, sabe? Então, esse é um questionamento, uma provocação que me parece que suscita muito essa questão da responsabilidade, né? Será que eu estou me dedicando mesmo de maneira suficiente, me preparando de fato para a realidade que eu vou atender na clínica e, de fato, cuidar das pessoas que estão na minha frente, oferecer as intervenções ali que são, né, mais adequadas, enfim, acabar ajudando a pessoa de alguma maneira, né? Eu acho que isso acaba, enfim, levantando outro ponto que me chamou a atenção também, e que eu acabei lembrando disso quando eu estava lendo essa carta também. Eu achei interessante a pontuação que o Caio falou, né, de que é como se ele tivesse preparado o terreno para começar a falar de ética e os seus pontos, né. Me deu a impressão também essa carta de que como se fosse o primórdio do que é uma prática clínica, sabe, de que só é possível existir a clínica porque existe você como terapeuta e um outro como paciente e, claro, como ser humano, como indivíduo. Eu tive muita essa sensação de tocar mesmo, como a poesia, como o próprio Caio falou, mas com a forma de refletir um pouco, trazer à tona que essa informação que às vezes nos foge, a gente acaba realmente rotulando, diferenciando um paciente de outro por conta de um rótulo, por conta de dificuldade, e isso a gente às vezes acaba esquecendo de que, de fato, é outro ser humano, né? É outra pessoa. E aí, essa parte de que cada paciente que se sente diante de você, com todo o sofrimento que carrega, é o amor da vida de alguém. É bem pontuada, sabe? É bem marcante. Isso que o Sérgio falou é muito interessante, assim, eu sim, e como ele bem falou, né, o que ele falou na frase que tu citou, acredito que seja do Jean, ele parte de um pressuposto para poder construir essa frase, que é que, basicamente, talvez profissionais de psicologia não achem que tenham que se esforçar tanto quanto profissionais de outras áreas se esforçam, né, em relação a, talvez, estudos acadêmicos, né, ou aprofundamento científico, ou coisa assim. E isso, assim, não sei
o restante que está aqui, mas é perceptível para mim, sabe? Eu sinto isso também na minha graduação, em geral, assim, até de alguns professores ou profissionais que eu conheço, né? E eu sinto, talvez, ou se pelo menos não da parte deles, mas talvez sinto falta de ver mais pessoas comunicando essa urgência, sabe? Eu sinto que aqueles que talvez tenham essa urgência acabam não passando ela adiante, por algum motivo, né, que a gente até pode vir a discutir mais pra frente. Lá na frente, né, que ele vai falar da intuição clínica, né? Sim. E, de fato, eu posso dizer que isso é comum mesmo, assim, bastante que estão no mesmo período que eu venho, né, no semestre, que estão mais à vontade. Mari, você está travando absurdamente para mim, pelo menos. Aqui deu uma travada também. Você pode falar novamente tudo que você falou? Não, de fato, o que ele falou é de comum acordo, né? Essa questão da intuição, essa questão de abordagens, enfim. Eu que estou no quarto semestre, eu tenho acompanhado muitos dos mesmos semestres, mas também uns mais avançados pela internet. Eu converso bastante com vários estudantes e é de comum acordo que o que o Caio falou, né? De fato, tudo que ele falou é realidade hoje para a gente que é estudante de psicologia. E é chocante o quanto acontece essa questão de puxação de abordagem, essa questão de intuição clínica, e, de fato, isso é triste, mas é real. E eu gostei muito do início da carta, puxando um pouco para a carta 1, porque a gente já está bem avançado nos assuntos. Eu li um livro essas semanas, né, porque eu estou em outro grupo de estudo, e ele falou justamente o que fala no início da carta, sobre o sofrimento psicológico. A frase do livro fala assim: o sofrimento psicológico é uma característica básica da vida humana. Então, isso me pegou muito. É um livro de arte, por acaso? Sim. Sim, eu não queria puxar muito para a terapia em si, eu queria realmente falar disso, né? Porque esse livro... Gente, tá ouvindo barulho, gente? Não, né? Tá atrapalhando. Não. Ok. De fato, eu tô conhecendo a ACT agora, então não quero puxar muito para terapia em si, mas eu, de fato, gostei dessa parte do trecho do livro, porque trouxe o que justamente o Leonardo falou no início da carta, né? Que o sofrimento é inerente, o sofrimento, ele acontece com todos, independente da classe social, independente de tudo, assim, de tudo, de toda característica que você possui, o sofrimento é básico, é da vida humana. A ACT fala muito sobre também não puxando sardinha, né, mas a ACT fala muito sobre o tal do pressuposto da normalidade saudável, né, que a gente pressupõe que a vida humana normal, né, sem nenhuma condição, nenhum fator, nenhuma variável exógena ali atrapalhando, seria saudável, estou feliz, estou alegre o tempo todo, mas será que é assim mesmo? Será que a vida humana em si, né, intrinsecamente, não tem ali um pouquinho de sofrimento também? E, claro, isso não quer dizer que as pessoas não devam, por exemplo, procurar terapia ou tratamentos ou algo do tipo. Mas a grande questão aqui, já que talvez, né, o sofrimento esteja intrinsecamente ligado à experiência humana, então quer dizer que todo mundo que vai chegar ao nosso consultório experiencia algum tipo de sofrimento. A grande questão aqui, será se nós, durante a graduação e, enfim, vendo os conteúdos que a gente acaba consumindo ao longo da nossa caminhada, será se esse mesmo senso de urgência barra responsabilidade acaba sendo transmitido de uma maneira adequada para a gente? É como o Caio falou e como eu percebo, na minha percepção, não. Assim, sabe, me parece que, sei lá, um médico sabe muito bem que se ele fazer um determinado tratamento inadequado, isso pode causar danos irreversíveis para o paciente ou até causar a morte. O psicólogo não tem esse mesmo reconhecimento. Cara, se eu estou diante de um paciente que ele tem ideação suicida, uma determinada intervenção inadequada, iatrogênica, uma invalidação, ou o que quer que seja, pode literalmente causar a morte daquele paciente. Ou então, né, eu tenho um pouco de experiência com casos de violência doméstica, né, eu trabalho no Tribunal de Justiça. Se eu valido ali um comportamento, no caso do requerido, né, do autor de violência doméstica, eu posso estar validando ali em futuros relacionamentos ele se envolver em outros comportamentos violentos e acabar culminando num feminicídio, por exemplo. Então, cara, não é tão simples assim, não é que a gente está isento de responsabilidade, acho que muito pelo contrário. Agora, a grande questão é o quanto que isso é transmitido para a gente, esse senso de responsabilidade, né?
Eu não consegui levantar a mão aqui. Tranquilo, tá. Eu vi que o Caio levantou, mas tudo bem. Eu estou vendo que Caio levantou a mão, Não, mas eu levantei para eu- falar alguma coisa e para chamar a atenção que ela queria falar, que eu havia percebido que ela ia falar já. Eu? Isso. Ah, que bom! Então, eu achei essa primeira carta aqui tão sensível, tão profunda, e que vale a pena a gente se debruçar um pouquinho nelas. Eu acho que a nossa tendência e eu acho que até vocês mais jovens do que eu, né, tem mais, falar de várias coisas, assim, e até, e não é um puxão de orelha não, viu, é só uma Cara, não. questão de ir correndo para as outras coisas e começar a falar de coisas relevantes, sim, mas eu acho que aqui ele nos chama, eu vejo que o autor aqui nos chama a uma reflexão, a um momento realmente de ponderação, assim, de considerar esse humano, né, de olhar para essa pessoa que sofre. Ele diz aqui desse sofrimento psicológico implacável, né? São essas pessoas. São essas pessoas que vão cruzar o nosso caminho, né? Que vamos nos encontrar. E nós precisamos ter muito respeito, Caio falou aí, né? Ética, ele vai falar disso, né? Muita ética, principalmente muito respeito a essa pessoa humana, né? E aí ele traz essa coisa aqui no final, que eu acho assim, como o Sérgio falou também, é um livro super simples, muito simples, não é um livro rebuscado, acadêmico, mas ele traz aqui essa questão da preciosidade de cada ser humano. E eu acho que esse ponto aqui mexeu muito comigo, muito mesmo, porque é esse ser humano que muitas vezes é um ser humano difícil de lidar, é um ser humano que está totalmente vulnerável, né? É um ser humano que às vezes se apresenta de forma até desagradável, né? Até que nos causa algumas reações humanas também, naturais, mas essa pessoa é o amor de alguém, né? Então, assim, eu achei extremamente sensível e delicado da parte dele trazer isso como uma introdução, como um livro, até porque, assim, eu olho para esse autor e, assim, a minha impressão dele é justamente essa, né? Assim, ele é super científico, ele traz a psicologia para esse lugar de ciência, de embasamento que deve estar. Por outro lado, ele inicia um livro com essa humanidade, com esse toque, né, essa profundidade, essa sensibilidade. Ele já me ganhou aqui na primeira carta, né? Então, assim, eu acho que realmente vale a pena a gente fazer uma reflexão, né? Né? Assim, até que ponto eu tenho me deixado atravessar por essa realidade, né, no sentido de ser humano também, e o que Caio trouxe, até falando de outra, que ele vai falar, né, quando eu estudo, eu também estou sendo respeitoso, né, com esse humano, quando eu me dedico, quando eu me debruço a conhecer mais, eu estou sendo respeitoso, e eu estou, de fato, percebendo a preciosidade que é esse ser humano, né? Então é isso, eu achei bem bonita essa primeira carta. Pô, bem legal. Tô falando bastante. Pode falar. Só um breve comentário, eu achei bem interessante essa reflexão da Tel, que assim, é como se esse respeito, né, perante ao outro não é somente via comportamentos de interação direta com o indivíduo, né, eu estou ali validando sua história e etc, mas também outros tipos de comportamentos como a própria capacitação, né, a própria presença ativa em espaços como esse aqui, de clube do livro, grupo de estudos, etc, é uma forma de garantir, ou então de, né, buscar ali ter respeito perante os pacientes também, de alguma forma, né. Também legal, tá? Esse comentário.
Isso, acho que a gente vai falar de ética já já, mas respeito é uma palavra também, né? Aham. O que eu ia comentar, Sérgio, sobre o que tu comentou anteriormente, sobre os psicólogos não terem essa urgência, por exemplo, né, que a gente estava comentando, e eu acho que até acrescentando, assim, a gente vê essa urgência na sala de aula, mas a gente vê essa urgência muito pontual relacionada a alguns casos, né? Então, sempre que a gente ouve falar de casos graves, né, casos envolvendo ideações suicidas por exemplo, transtorno de personalidade borderline e tal, aí nesses casos é como se a urgência fosse tanta que aí meio que cedem, sabe? Porque eu acho que é o único momento em que eu ouço falar dessa urgência, de não, ó, esse tipo de caso sério aqui, mesmo os profissionais que têm muita resistência em relação a muita coisa que, por exemplo, um livro desse traz, quando a gente fala de alguns quadros clínicos, esses profissionais meio que se juntam, sabe? A ideia de que não, existem intervenções mais recomendadas para isso aí, sabe? Uhum. Uhum. É quase como se tivessem pegado a ideia, sabe? Como se a ideia morasse um pouco em todo mundo, mas meio que eles só fazem questão de perceber quando realmente a coisa ali está muito mais escancarada. Assim. Entendi, faz sentido, e faz sentido mesmo. Eu amei o comentário da Tel, de fato, o que ela trouxe é o que eu quis falar, né, do livro que eu li, exatamente o que ela falou, ela conseguiu transmitir muito bem a carta 1, de fato, parabéns. E o que ela falou da humildade clínica, de a gente reconhecer e olhar para si e pensar, eu preciso aprimorar as minhas habilidades por um todo, seja além do livro, seja buscando um curso, seja, de fato, olhando para esse ser humano e vendo o quanto eu sou humana também, suficiente de reconhecer que nem tudo eu vou ter a resposta. De fato, o livro vai trazer isso, né? Daqui para frente. Isso. Eu acho que é até um bom momento, né, Sérgio, para fazer a ponte para a carta Sim. 2. A gente está justamente começando a falar sobre esse compromisso, né? E compromisso com o quê agora? Sim, exatamente, perfeito. Então vamos lá, para a carta 2, que é justamente falando sobre o que a gente já falou algumas vezes aqui ao longo dessa primeira carta, que é sobre a ética, né? Especificamente um termo que ele cunhou aqui, que eu confesso que eu nunca tinha escutado exatamente, enquanto um termo em si, né? Que é o que ele chamou de a ética do cuidado, enquanto uma espécie de conceito, né? E aí eu destaquei o seguinte trecho. A ética do cuidado é rigorosa mesmo, mas foi essa profissão que escolhemos, certo? Ser psicólogo não é apenas interpretar bem, conhecer autores, dominar teorias ou falar bonito. É estar ali, inteiro, diante do sofrimento de alguém e levar isso a sério. Nunca esqueça que cada escolha que você faz, por menor que pareça, pode mudar o rumo da vida de quem te procurou. Por isso, ética não é detalhe. Ética é a espinha dorsal do nosso trabalho. E aí, eu pergunto para vocês, numa tentativa de tirar um pouco. Claro que discussão ética é muito importante, né? Discutir sobre questões mais filosóficas, conceituais, etc. Mas numa tentativa de operacionalizar mais, ou concretizar mais essa discussão sobre ética, que ele acabou trazendo nessa carta, eu questiono para vocês, o que vocês acham que significa, na prática clínica mesmo, colocar a ética no centro do trabalho clínico, assim, de uma maneira talvez um pouco mais prática, concreta, etc. O que vocês acham? Eu acho que a primeira coisa que eu marquei aqui para comentar nessa parte, eu vai um pouco no caminho dessa tua pergunta, sabe? Eu tirei print de um momento que eu estava lendo, de uma parte que ele fala sobre a ética da contenção, né? Que é justamente sobre você tentar se controlar ou se conter ali no ambiente terapêutico por essa humildade, por esse compromisso com outra coisa, né? Então, colocar a ética no centro do trabalho, eu acho que é justamente se retirar do centro do trabalho clínico, né? E você colocar alguma coisa ali no lugar que é justamente esse compromisso com o outro, esse compromisso ético. E aí, esse conceito de ética da contenção, acho que para mim vem muito nesse sentido, de deixa eu me conter aqui, porque aqui o que deve guiar o meu trabalho é a ética, né? A ética do cuidado, que é o que basicamente abraça tudo que eu estou fazendo aqui. Uhum, uhum.
Mas alguém... Ele até pontua, né, nessa frase do Caio de que essa contenção, né, vai longe de ser uma omissão, que ela vem, na verdade, como uma forma madura de respeito e que por si só já representa muita responsabilidade, né? Porque nesse mesmo trecho que ele fala essa questão da contenção, ele vai falar que ser psicólogo é estar preparado, e aí exige conhecimento técnico, habilidade clínica, consciência dos próprios limites. Então, assim, é como se tudo isso fosse necessário e preciso para que tenhamos e possamos atuar como psicólogos e ter essa conceitualização, essa forma madura de respeito. Eu acho que vem ali como conceito nessa linha de o que seria a ética central do trabalho clínico. Nessa mesma linha que vocês comentaram, eu acho que uma outra questão que pode ser relevante de aumentar a discussão é que, assim, eu acho que no imaginário popular, barra senso comum, etc., ética acaba sendo utilizada como uma espécie de sinônimo de boa vontade, né? Do tipo, ó, eu ser um indivíduo ético, um profissional ético, é eu estar disposto ali a atender meu paciente de uma forma ok, tratar ele bem, sei lá, respeitar o sigilo profissional, etc. Mas será que é só isso mesmo? Será que ética se resume a ter uma boa vontade? E aí eu questiono para vocês. Se não, o que diferencia uma postura, uma atuação de fato ética do profissional de uma atuação de boa vontade? Que também é importante, mas talvez seja insuficiente, né? O que vocês acham? No finalzinho do primeiro parágrafo da carta 2, ele vai falar que ética é justamente não só seguir o Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia para evitar advertências ou cassação do seu registro, né? Uhum. E aí eu sinto que essa sua fala de agir com boa vontade é muito semelhante a isso, né? Eu vou fazer tal coisa porque senão eu posso tomar advertência, posso ter meu CRP cassado, enfim. Então é como se eu só atuasse de certa forma porque existe uma sanção, existe uma certa punição ali que rege esse meu comportamento de tenho que fazer, entendeu? E aí eu acho que entra nessa questão de diferença, né? Tanto que o Jean vai falar que seguir esse conselho, esse código de ética é só a superfície da ética, né? Que ele não é a parte completa da ética, né? E aí ele vai até falar que ela é, sem dúvida, importante, né? Mas é insuficiente, porque agir de boa vontade é diferente de agir com ética. Caio, antes de passar a palavra para ti, eu queria fazer um comentário também adicional em relação a isso que o Cauã falou sobre agir com boa vontade no sentido de buscar fugir de sanções ali, administrativas da profissão, etc. Eu acabei pensando em uma espécie de exemplo em que o psicólogo poderia agir com boa vontade, mas não seria necessariamente ético. Seria o seguinte: digamos que eu seja um psicólogo de determinada religião, ou com a ausência de determinada religião, e o meu paciente já demonstrou ali que, olha, ele não tem interesse em falar sobre isso, ele não tem interesse, não segue essa linha religiosa, assim por diante. E eu, com toda a minha boa vontade, acredito que determinada intervenção religiosa poderia ser útil para aquele paciente. Eu ajo com boa vontade, falo, olha, por que você não vai, por exemplo, no encontro religioso X, ou então, não sei, por que eu não questiono uma crença que eventualmente ele pode vir a ter derivada da religião, por acreditar que aquilo acaba atrapalhando ele. E a grande questão é, eu posso estar agindo ali sob controle, digamos assim, dessa boa vontade, mas não necessariamente esse meu comportamento seria um comportamento ético, pelo menos nesses termos cunhados pelo Jean, sabe? Naqueles 4 princípios universais. E claro, tem toda essa questão que o Cauã também falou, né? Agir com boa vontade no sentido de fugir de sanções administrativas. Oi, Caio. Respondendo a tua pergunta, né, de se a boa vontade é o suficiente, né, para a prática clínica ou para uma prática clínica ética, assim. Acho que dá até para, eu não lembro exatamente como é a frase, mas é algo que a gente normalmente escuta de mães ou de pais, né, como uma espécie de sermão, assim, mas que aqui cabe muito, né, que é algo como, o mundo está cheio de boa vontade, ou a prisão está cheia de boa vontade, sabe? Eu já ouvi falar do inferno. O inferno está cheio de boas intenções. O inferno, é isso. Eu acho que o inferno está cheio de boas intenções. E vai muito nesse caminho, obviamente, de uma forma muito alegórica e exagerada,
mas vai nesse caminho, né? A boa intenção, beleza, sabe? É muito importante que as coisas sejam feitas de boas intenções. Muitas vezes, boas intenções significa que você está motivado a fazer algo para aquela pessoa, mas isso não implica que o seu repertório e as atitudes que você toma nesses contextos vão estar seguindo ali alguma diretriz que vai garantir, né, alguns princípios éticos que o Jean, por exemplo, traz nesse livro, né, de prática clínica em saúde. Então, ela, de fato, não é o suficiente, ela pode ser até o motor da coisa, mas... De fato, o que vocês estão falando pega num trecho que eu peguei aqui, você precisa saber o suficiente para reconhecer os riscos de cada decisão. Então, eu acho que esse trecho casa muito bem com o momento que eu estou agora, né, no início ali, ainda indo para metade da faculdade. Eu acho que é isso que eu estou buscando agora no momento, saber o suficiente para eu reconhecer o risco para o meu paciente, eu ter essa sensibilidade de entender que as minhas decisões, elas são muito importantes para o meu processo com aquele paciente, entender tudo que a gente já falou agora. Sim, certeza. Eu acho que ele foi aqui também bem vulnerável nesse ponto da ética, quando ele traz o fato de que ele não tratou todos os pacientes de forma igual. Ele diz assim, bem, eu também sou humano, né? E aí ele fala disso, né, de que, apesar disso, do fato dele ser humano, isso não o isenta da responsabilidade de cuidar com equidade. Então, esse ponto aqui eu achei fantástico, né? Então, assim, de fato é algo que vai muito mais além, né? Muito mais além de um código, de uma infração, é algo que vai para a prática, é algo que vai para o teu dia a dia, né? Que te faz te defrontar com questões como essa, né? Com pessoas difíceis, com pessoas que têm comportamentos que são difíceis e que você, como humano, pode sentir essa dificuldade e até uma certa resistência, né? De lidar com essa pessoa, mas isso não te exime dessa responsabilidade, né? Então, assim, aqui ele vai... Você vê que o livro puxando, né? A carta ela começa com essa questão da sensibilidade, aqui ela vai aprofundando um pouco mais, ampliando esse conceito ético, né? E Sim. Aí, como você falou, né? Como você perguntou, vai muito além. E me parece que, assim, até mesmo aquilo que... eu acho que quando a gente pensa em ética, né? Assim, parece que automaticamente a gente pensa assim, poxa, é bom senso, né? Deveria, espera-se que todos tenham bom senso, mas de fato não é tão simples, né? Não é apenas isso, e ainda que fosse só isso, nem todos conseguem perceber isso e aplicar isso na sua prática, mas vai além disso, né? Bruno, antes de passar a palavra para ti, eu queria fazer um comentário em cima do comentário da Tel, que muito bem pontuado, essa questão da disposição da vulnerabilidade dele, então, assim, trazendo um exemplo pessoal mesmo, não que eu seja, enfim, referência ou algo do tipo em relação à prática clínica, mas eu já estou atendendo alguns pacientes, né, eu busco ali ofertar no máximo possível um atendimento ético, que seja ali, né, efetivo para o tratamento do paciente, humanizado, etc. Mas eu já me peguei, por exemplo, assim, eu estou com alguns pacientes, né? Tem uns que eu consigo observar ali, tanto por meio de escalas padronizadas, quanto por meio da minha própria percepção e do próprio relato do paciente, que a terapia está ajudando bastante eles, sabe? Eu vejo que realmente a intervenção está sendo bastante útil. Tem outros que não, está sendo mais lento, né? Tanto por questões de condição clínica, questões ali da própria vida dele, talvez da minha própria intervenção também, não está sendo tão efetivas. Eu já me peguei, nesses casos, assim, dando mais atenção para esse que eu vejo mais efetividade, porque, né, cara, eu vou me preparar mais, eu vou ler mais coisas, enfim, porque, não sei, me parece que é mais reforçador para mim, de alguma maneira, esse tipo de paciente, e eu acabo deixando o outro um pouco de lado, sabe? Então, quando eu me peguei fazendo isso, caramba,
assim, eu vou ajustar a roda como se tivesse uma bússola na mão, né, como se a ética fosse uma bússola, e aí eu busco, assim, sempre me manter alinhado na medida do possível. Eu vou tropeçar daqui para lá, escorregar, enfim, como o próprio Jean falou, mas me parece que um comportamento, uma postura ética do clínico é justamente buscar manter essa bússola alinhada o máximo possível, sabe? Enfim, é o que eu tento fazer, mas obviamente eu vou acabar escapulindo, mas ao escapulir, o interessante é retornar à direção que estava, né? Ô Bruno, você vai comentar alguma coisa? Eu ia comentar justamente isso, né? Como o nosso papel é formativo, né? Durante a graduação também e quando a gente está na clínica. Porque um questionamento bem interessante para se fazer é se a gente tem ética, né? Então, a gente entender que a gente vai aprendendo e se tornando também ali psicólogo durante a nossa formação, né? Então, achei bem pertinente o teu comentário. Legal, legal. Em relação à questão de ética, ainda, gente, eu queria agora fazer uma provocação barra questionamento para vocês, do tipo, vocês acham que, pelo menos na experiência prática de vocês, a faculdade, o ensino superior, ensina de forma adequada essa questão em relação à ética, ou não? Há uma ênfase excessiva, por exemplo, na questões de código de ética e ponto final, e não acaba abordando esses tópicos que a gente falou, né? E se vocês não acham tão adequado assim, qual seria, então, uma possível solução, barra caminho a ser seguido nas instituições de ensino, que poderia ser mais interessante do que esse caminho que a gente está seguindo atualmente? Vocês têm uma ideia? Eu acho que tem muitos lugares assim em que a gente tem um contato com um conteúdo de qualidade, sabe? A minha disciplina de ética foi boa, sabe? Tocou, obviamente, muito na parte do código de ética profissional e tudo mais, e porque tem que tocar, né? Não tem para onde fugir. Mas partiu de um princípio um pouco mais fundamental também, de um princípio de realmente explicar o que seria ética filosoficamente e tudo mais, né? O que eu acho é que a maior barreira aqui é relacionar, e é o que muitas vezes não acontece, independente, eu acho que se sua disciplina está sendo aprofundado ou não, acho que o que acontece muitas vezes é uma dificuldade de se relacionar à ética, né, o comportamento ético, a prática ética, com a epistemologia da psicologia e como isso se relaciona, né? Como nossas decisões clínicas precisam estar relacionadas à ética de alguma forma e como a gente tem que olhar para a literatura da psicologia a partir dessa ética. Normalmente a gente vê sendo relacionado, porque tem que se relacionar também, mas a gente vê a maior parte das vezes só isso, uma relação entre a ética e certos comportamentos mais comuns de estarem ligados à discussão desse tipo de temática. Então, a gente ouve muito em sala de aula como a ética está relacionada, por exemplo, com a questão de pacientes religiosos, como a ética está relacionada à questão de valores diferentes entre paciente e o terapeuta, né, entre questões de gênero, raça, né, então, que tem e faz muito parte, de fato, o Jean traz um pouco disso no livro também, mas o que eu sinto que falta é pontualmente o como isso impacta a nossa tomada de decisão, de fato, enquanto intervenção, enquanto epistemologia, enquanto o fazer ciência na psicologia. Me parece que é muito mais uma questão de, né? Então já apontou em algum grupo, não sei se foi da BPBL, do Episteme, de que ética é importante, especialmente nesses casos aqui. Ponto, morreu aí a discussão. A gente não acaba entendendo como, então, agir de uma maneira ética ali, né? Operacionalmente falando, digamos assim, ou né? A partir da página 2 do livro, digamos assim, sabe? E eu acho tão complexo, porque, assim, eu posso até falar que, e de fato isso aconteceu, mas eu posso até falar que, eu tive uma disciplina só de ética e não foi passado para a gente, por exemplo, esses 4 princípios da prática clínica em saúde aí que o Jean apresenta, eu já tinha tido contato anteriormente também, mas não foi passado isso. E eu poderia até apresentar isso como um argumento de insatisfação, mas eu sei que mesmo que se fosse passado, isso ainda não geraria o impacto necessário em que isso implica. Né? Porque quando a gente está aqui estudando o livro do Jean, e já sabe que ele está falando de um contexto, de uma perspectiva da psicologia baseada em evidências, da prática baseada em evidências, a gente sabe que
Isso implica também em uma decisão um pouco mais rigorosa, enquanto qual intervenção a gente vai selecionar ali, vai desenvolver com o paciente, né? Mas se esse mesmo conteúdo, né, se essa informação isolada dos 4 princípios do atendimento clínico em saúde é passado, por exemplo, para uma turma sem todo esse contexto e sem a explicação de em que isso tudo implica, basicamente isso vai fechar na cabeça de todo mundo, e é meio que todo mundo já espera, a gente tem que fazer uma intervenção que não vai fazer mal, a gente tem que fazer uma intervenção que vai fazer bem, né, e entre os outros princípios que regem e que ele apresenta lá, mas isso não gera a implicação de, mas tá, se eu tenho que aplicar uma intervenção que vai minimizar os riscos de maleficência para esse paciente, em que isso implica na minha decisão dessa intervenção e como eu escolho agora que eu sei que eu tenho que ter esse rigor, sabe? Isso é o que falta, por mais que muitas vezes o conteúdo sobre ética é apresentado. E aí, gente, seguindo essa mesma linha que o Caio acabou de pontuar no final, eu acho que a gente acaba entrando ali como um gancho, como ponte para a carta 3, que é contra o teórico de estimação,